CNN Money está de volta, são 6h35 e apesar dos seguidos aumentos na taxa de juros, os efeitos esperados com esse movimento não são sentidos imediatamente. Aqui no Brasil, por exemplo, a alta da Selic pode demorar cerca de 9 meses para impactar a economia, é o que mostra um levantamento que foi feito pelo economista Gabriel Barros, da Rio Asset, que ele divulgou aqui com exclusividade para a gente. A gente vai ver então aqui um pouco do gráfico que mostra esse movimento. Então, ali no lado esquerdo, a gente tem a variação acumulada da taxa Selic. No lado direito, é o percentual de efeito que essa variação acumulada da taxa Selic, a taxa básica de juros, faz na economia. E o que ele mostra é que, diante dos recentes aumentos que a gente teve da taxa Selic de cerca de 2% para os atuais 11,75%, em dezembro de 2021, só 7% desse aumento era sentido na economia. Esse impacto foi aumentando. Por exemplo, agora em abril, 20% desse impacto, dessa alta que a gente viu acumulada da Selic já está fazendo efeito na economia, mas o efeito completo vai ser visto lá para 2023, quando 90% desse impacto de alta da Selic vai ser sentido, chegando aos 100% ali em setembro de 2023. Mas a gente vai falar sobre isso com o responsável pelo estudo, que vai explicar muito melhor essas perspectivas e por que esse impacto da taxa Selic de aumento de juros demora para fazer efeito na nossa economia. A gente fala agora com o Gabriel Barros, que é economista-chefe da Rio Asset. Vamos ver se a gente tem o Gabriel. Aí. Gabriel, obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Queria já começar te perguntando justamente sobre esse estudo. Existia uma percepção histórica de que a Selic, mudanças na Selic demoravam cerca de 6 meses para fazer efeito em inflação e na economia. Então esse seu estudo mostra que isso demora um pouco mais, demora cerca de 9 meses, né? E qual que é o impacto dessa demora para essa alta de juros que a gente está vendo e para essa tentativa do Banco Central de contornar esse aumento da inflação muito forte? Bom dia, Priscila. Bom dia, Muriel. Então, o efeito, ele de fato, ele gira em torno de 6 a 9 meses. Na nossa análise, demora um pouco mais, demora 9 meses para ter o efeito completo, né? 100% do efeito do aumento dos juros. E aí, por conta dessa defasagem, né, da política monetária, no fundo, a gente vai precisar ter paciência. Não tem muito segredo, porque como a gente partiu de uma taxa de juros muito baixinha, né, o Banco Central estava com juros de 2% em fevereiro de 2021, então a gente partiu de uma taxa Selic muito baixa, e essa normalização da política monetária, apesar de ter sido rápida, né, quando a gente compara com outros países, foi até bastante acelerado. Mas como a gente partiu de um nível muito baixo, os efeitos demoram para acontecer. Então, levando em consideração essa janela de 9 meses, a gente só está, até agosto, né, desse ano, por exemplo, a gente só vai sentir os efeitos de aproximadamente metade, né, um pouquinho mais da metade do aumento dos juros que nós já fizemos, justamente por conta desse efeito defasado da política monetária. Gabriel, aproveito para te perguntar sobre o Boletim Focus, porque a última pesquisa feita lá do IPCA foi de 6,86, lá no dia 25 de março, faz 3 semanas. A XP fez no meio de abril já uma pesquisa e a previsão do mercado subiu para 7,65%. Quero que você me diga o que a gente pode esperar, então, desse Boletim Focus que vai ser divulgado hoje. Eu acho que a gente deveria esperar uma piora relevante nas expectativas de inflação do mercado para esse ano, e não só para 22, acho que para 23 também. A gente já vinha vendo uma desancoragem, né, das expectativas em relação a 2023, que é o horizonte relevante, né, da política monetária, que a gente gosta de dizer, é para onde o Banco Central está mirando, né? Esse ano é muito difícil, por conta dessa defasagem que a gente comentou, é muito difícil que o Banco Central consiga trazer essa inflação para a meta. Então, assim, para esse ano é muito complicado, ele precisa mirar realmente 23, que é o horizonte que ele consegue ainda atuar agora, e aí sim ter efeito. Então, para 23, a gente deveria também ver uma piora grande das expectativas de inflação do mercado, que já estão bem distantes da meta, né? Tem bastante gente com inflação até acima de 4% no ano que vem. Então, boa parte também dessa normalização da política monetária que o Banco Central está fazendo, também para segurar, né, para evitar que essa desancoragem seja ainda maior no ano que vem.
Gabriel, uma crítica que muitos economistas têm feito, até uma autocrítica talvez, é que as previsões de inflação não se concretizaram. Lá nos Estados Unidos, uma discussão muito forte sobre a inflação ser transitória, sobre Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, ter ficado atrás da curva, demorado para agir. A gente vê algo parecido aqui. Você acabou de falar que a meta de inflação não deve ser cumprida. O que está acontecendo no mundo nesse momento, né? Por que os juros não estão mais fazendo... Os juros estão fazendo menos efeito nesse momento? E quais que são os impactos na ponta para o consumidor? Quando que a gente vai poder ter um preço mais saudável, né, de produtos, de alimentos, de combustíveis no Brasil e no mundo? Pergunta difícil, porque a gente tem uma série de choques acontecendo na economia e eu acredito que, diferente do que a gente viu nas últimas décadas, para trás, que para frente a gente deve ter um mundo mais inflacionado, né? Até por conta dessas questões geopolíticas, né, que nós estamos vendo, a guerra e o conflito que já vem, na verdade, desde o Trump, né, com a China. Então, a impressão é que tem uma certa... Não dá para dizer que ainda é uma desglobalização, mas parece que, no mínimo, a gente tem segurança para dizer que a velocidade com que a globalização estava avançando, ela vai dar uma recuada, né? Ela vai reduzir essa velocidade de globalização e isso afeta a inflação, né? Porque isso afeta a tomada de decisão de investimento, de onde que uma empresa vai instalar a sua fábrica para fazer parte das cadeias globais de valor. Então, essas questões geopolíticas vão acabar afetando a tomada de decisão das empresas de onde se instalarem. E aí isso tende a ser mais inflacionário, porque aí deixa de ser uma questão meramente de eficiência econômica, né? Eu vou me instalar, por exemplo, na Ásia, que tem uma mão de obra barata, vou ter um custo muito baixo, consigo uma margem de lucro alta. Mas em função dessas questões geopolíticas, a decisão pode ser diferente. Eu vou preferir estar num lugar que, apesar de eu ter um custo mais alto, ou seja, é mais inflacionário, eu tenho uma segurança, né, de suprimento, né, de fornecimento maior. Então, essas questões geopolíticas, que é muito mais de médio prazo, né, elas parecem que vão ficar mais presentes no quadro inflacionário daqui para frente. Então, tentando responder mais objetivamente, a pergunta é difícil, eu acho que a inflação ela deve ter uma mudança de patamar, quando a gente compara com as décadas anteriores, mas no Brasil, em função da normalização de juros que o Banco Central já fez, eu acho que a gente deve convergir para uma inflação em torno de 4, talvez um pouco abaixo de 4 no ano que vem, mas ela vai ser bem lenta, bem gradual, porque a gente tem muitos choques acontecendo. Teve choque de demanda, por conta do excesso, né, de pacotes fiscais e monetários, né, que os bancos centrais e os tesouros dos países colocaram na economia, a quantidade de dinheiro que os governos colocaram na economia, e também choque de oferta, né? A pandemia, ela trigou, né, ela startou, destravou uma série de choques de oferta e que a gente está vendo agora outros choques de oferta em função da guerra. A gente sabe que a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia são grandes produtores de ou insumos ou alimentos, né? Tem ou trigo ou fertilizantes, então isso gera um problema na cadeia de oferta. Nós conversamos com Gabriel Barros, economista-chefe da Rio Asset. Professor, muito obrigada por conversar com a gente, Gabriel. Eu que agradeço. Até a próxima. Bom dia. Tchau, tchau.